Paz do Senhor, meus irmãos. Como é que tá o som aí? Estão me ouvindo bem? Paz do Senhor, como é que tá o som aí? Estão me ouvindo bem? Ok. Leonardo Fernando respondeu aqui: o som tá bom. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Espera aí. Eu avisei no Genilson. Tá me avisando aqui: o som está ok. Jaqueline Rogério também. Pessoal, eu avisei lá na lista de transmissão do Bom Dia. Então eu vou aguardar aqui um minutinho pra gente iniciar, tá bom? Se bem que eu não faço tanta questão de muita gente ao vivo aqui. Não faço tanta questão de muita gente ao vivo aqui, tá? Porque eu vou deixar o vídeo salvo e vou compartilhar o link, tá bom? Pra aí depois vocês comentar lá e a gente vai crescer junto, né? Certo? Ok. Espera aí mais um minutinho. A gente começa aqui, tá bom? A gente não vai falar especificamente, de forma tão aprofundada, sobre o problema do mal em si, tá? A gente vai ver juntos aqui, iremos ver as três perguntas essenciais da questão do problema, tá? Do mal. As três perguntas essenciais e eu vou dar a vocês algumas dicas, né? De quando você estiver dialogando, todo a nossa live vai ser baseada nisso, de quando a gente estiver dialogando, tá? Com um crítico da fé cristã que utilizar o problema do mal. Eu vou dar a vocês algumas dicas aí para vocês dialogar e tal. E esse material é o material de um curso que eu estou elaborando, tá? Sobre apologética cristã, tá bom? Para em breve aí, se Deus quiser, deixar disponibilizado aí em uma plataforma para quem quiser assistir toda a série de palestras de estudo, tá? Tá bom? Então, vamos ver aqui. Ok. Genilson José, Jaqueline Rogério, presbítero Carlos Silva, Leonardo Fernando, Érica Fabiana de Lima, Samuel Silva e Obenaías já entraram aqui, tá bom? Então, a gente vai iniciando aqui devagarzinho, tá bom? Eu realmente não avisei com antecedência, quer dizer, eu avisei que iria fazer algo. Samuel Silva, algum problema aí, tá? Porque o pessoal já avisou aí que o som tá ok, tá bom? O Benaías do segundo A e a irmã Érica também, né? A irmã Érica é de lá também, né? A irmã Érica, deixa eu ver aqui. A irmã Érica, deixa eu ver aqui o nome aqui. Eu acabei de mencionar aqui. A irmã Érica Fabiana também, né? Segundo A, turma AB, né? Gente, eu não avisei com antecedência, tipo, eu não avisei com uma arte e tal, avisando de hoje. Na verdade, eu nem pretendia fazer gravar esse vídeo hoje, né? Nem pretendia hoje. Mas aí de repente eu resolvi gravar aqui rapidinho com vocês aqui. Se vocês tiverem paciência, talvez a gente passe umas meia hora aí, uns 40 minutinhos aí, conversando sobre a questão, tá? O problema do mal, tá? Então, como eu disse, eu não vou abordar especificamente em sua profundidade o problema do mal. A gente vai dar falar sobre. A irmã Erika já mencionou aqui, o som tá ótimo, hein, Samuel? Nivaldo Gomes também entrou, a irmã Ruth Educar também entrou. Então a gente não vai falar especificamente de forma aprofundada sobre o problema do mal, mas a gente vai falar sobre os três questionamentos que norteiam essa investigação, tá? E eu vou dar a vocês algumas dicas de quando a gente estiver conversando, dialogando com o crítico da fé cristã e trazer
ao assunto esse questionamento, tá? Trazer ao assunto esse questionamento, a conversa esse questionamento, para colocar o cristão em dificuldades, em calças curtas, tá? Tá bom? Bem, então começando oficialmente aqui, né? Nós vamos tratar sobre o problema aparentemente mais difícil que o cristianismo tem enfrentado, que é o problema do mal, segundo os críticos, né? Os críticos dizem, o problema do mal é mortal para a fé cristã, tá? Os críticos dizem, né? Contudo, né, antes da gente prosseguir, você precisa saber que todas as religiões e todas as visões de mundo, independente do que elas creiam sobre Deus, do que elas defendam acerca de Deus, tá? Todos têm que enfrentar e responder o mesmo problema, tá bom? Geralmente, o crítico da fé cristã, ele acha que deve jogar sobre o cristão o questionamento, a dificuldade que seja, qualquer que seja ela, e ele vai simplesmente, ele não teria a responsabilidade de responder ao mesmo questionamento, tá bom? Então para o crítico da fé cristã, ele joga, para ele é um problema insolúvel para o cristão, e ele não tem nenhuma responsabilidade de responder, tá? Então, eu tenho sempre dito, quando estou em sala de aula, tá? Que existem 3 tipos de argumentos. O argumento, basicamente, né? O argumento dedutivo, que ele geralmente decorre das premissas para uma conclusão. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão segue, tá? Se você consegue evitar uma petição de princípio, o argumento fica perfeito, tá? O argumento indutivo, que é probabilístico por natureza, tá? E o argumento abdutivo, ou seja, a inferência da melhor explicação, tá? Então, se você está antenado no argumento abdutivo, você dá a versão cristã ao problema, ao possível problema, tá? Você dá a versão cristã e você, tá? Lança a pergunta de volta para o seu oponente, para ele dar a versão segundo a visão de mundo dele, tá bom? Aí quando ele for dar a versão segundo a visão de mundo dele, ele vai ver que a própria visão do mundo dele não é tão coerente assim quando lida com, não apenas com o problema do mal, com outros problemas também, né? Como, por exemplo, se você vai falar com um ateu sobre a existência de Deus, ele vai negar e tal, geralmente ele quer fugir pro assunto da origem da vida, né? Ele geralmente quer logo correr. Não, você vai ter que, não, vamos começar do começo, a origem do universo, né? Então, o universo, ele é eterno, a matéria é eterna, é necessária, ou o universo teve um início, teve uma causa, né? Se o universo teve um início, teve uma causa, qual é a causa do universo? Aí você dá a sua versão cristã, ele vai dar a dele, tá? Quando a gente vê os ateus responder esses questionamentos, é muito engraçado. Tipo, Peter Atkins disse, em um tempo, antes de haver tempo, pontos matemáticos combinavam e se recombinavam, e o universo foi criado, o universo surgiu, né? De forma aleatória, sem planejamento, tá? Quentin Smith, debatendo com William Lane Craig, ele disse, se o universo foi criado do nada, por nada e para nada. Então, quando você deixa ele responder, o seu oponente responder, utilizando o argumento abdutivo, a inferência da melhor explicação, você vê que o argumento deles não são tão fortes assim, tá? Como eles tentam pressupor com a crítica, tá bom? Então, quando você pega aí essa dica aí, tá? De jogar o mesmo questionamento para o seu oponente, para o seu crítico, ou crítico da fé cristã, aí você compara as respostas, tá? E vê qual melhor se adequa à nossa realidade, tá? A realidade como nós a entendemos. E você vê que a resposta cristã, ela ultrapassa e está além, né, dos seus oponentes, tá? Dos que criticam e se contradizem contra a fé cristã, tá? Então, toda visão de mundo, seja ela religiosa ou não, toda visão de mundo, tá? Tem a responsabilidade de responder esse questionamento. Todas as religiões, todas as visões de mundo têm a mesma responsabilidade, tá? Eles têm que enfrentar e responder ao mesmo problema, tá? Pois isso não é um problema específico do cristianismo, tá bom? Como os críticos da fé cristã querem dar a entender, né? Se você
Seja você um ateu, um budista, um muçulmano, um hindu, um espírita kardecista, um adepto da nova era, um panteísta, tá? Um deísta, um panenteísta, um evolucionista, um materialista, um naturalista. E a lista segue indefinidamente, né? Então você se encontra com um ateu, um exemplo lá da criação, e o camarada diz, não, Deus não existe, tá? Você então vamos para as origens. Aí se ele for defender, por exemplo, o evolucionismo, ele vai ter que defender que o evolucionismo é tríplice, é cósmico, químico e biológico, né? É um é uma montanha intransponível para ele dizer que isso tudo foi criado do nada, tá? Pelo acaso, sem uma inteligência governando por trás ou ordenando que tudo fosse criado, tá bom? Então, a lista ela é grande, tá? Seja ele quem for, tá? Seja ele quem for, seja ele, como eu disse, né? Um ateu, um budista, um muçulmano, um hindu, um espírita kardecista, um adepto da nova era, um panteísta, um deísta, panenteísta, evolucionista, materialista, naturalista. A lista é grande, segue indefinidamente, tá? Segue indefinidamente. Então também é bom você conhecer um pouco do que ensinam os oponentes do cristianismo, tá? É importante. É por isso que eu sempre indico a enciclopédia de apologética Norman Geisler, tá bom? Eu sempre indico, tá? Para as pessoas comprar, ler lá e conhecer as principais visões de mundo, tá? As principais religiões, o que defendem basicamente e tal. Conhecer as leis da lógica, saber o que é a lei da identidade, a lei da não contradição, a lei do terceiro excluído, a lei do meio excluído, conhecer o que são os primeiros princípios, conhecer o que é uma falácia lógica, conhecer o que é o argumento do espantalho, a falácia do espantalho, conhecer o que é uma falácia genética, conhecer o que é um argumento ad hominem, conhecer o que é argumento de autoridade, conhecer o que é um argumento chamado de consenso gentil, tá? É bom conhecer, para você, quando você vê o seu oponente falando, você já sabe, olha, esse camarada tá cometendo uma falácia aí, você já corta e já aborda lá e ele já fica meio que boiando, né? Então essa lista de oponentes do cristianismo, ela segue de forma indefinida, né? Qualquer visão do mundo que se contradiga, tá? Com o cristianismo que lançar o desafio, você lança o mesmo desafio, tá? Você lança o mesmo desafio para ele de retorno, tá? Então, todos devem encarar e responder sobre o problema do mal. Não é só sobre, né? Esse problema não cai só sobre o cristianismo. Esta não é uma questão ou dificuldade exclusiva da fé cristã, né? Então, por que o mal existe? Todos dentro de seus conjuntos de respostas e doutrinas têm a obrigação de responder, e é a comparação destas respostas que podemos ter clareza de qual visão de mundo tem uma resposta mais coerente e que se encaixa melhor com a realidade à nossa volta, tá? Se você for, por exemplo, perguntar a um hindu, né, sobre o problema do mal, ele vai dizer, o mal não existe. O mal não existe, a matéria não existe, tudo que nos cerca é uma ilusão chamada Maia, tá? Veja aí, olha o problema aí. Um ateu, feito Richard Dawkins. Em outros momentos eu vou tentar marcar outros momentos para a gente continuar falando sobre o problema do mal. E eu vou mostrar para vocês que Richard Dawkins, ele não acredita na existência do mal. Mas ele está propalando de dia e de noite, em todos os eventos que ele vai e tal, que o mal é um grande problema para o cristianismo, que o Deus do Antigo Testamento é mal, tá? Mas ele diz em seus livros que o mal não existe, porque nós estamos apenas dançando a dança, as nossas moléculas, nós somos máquinas moleculares que estão dançando a dança do DNA. Então não existe mal, não existe bem, não existe certo, errado. Na verdade, ao fim e ao cabo não existe nada, tá? Então aqui rapidamente a gente vai percorrer essa questão seguindo 3 passos, tá? A primeira pergunta que devemos fazer é: o mal prova que Deus não existe, né? É uma questão séria, tá? O mal prova que Deus não existe. O que é que os ateus e os críticos do cristianismo dizem? Tá? Que a existência de Deus e a existência do mal são incompatíveis. Isso é verdade, tá? É uma questão séria.
a existência de Deus e a existência do mal são incompatíveis. É por isso que quando eu me deparo com o desafio de Epicuro, né, eu acho aquele desafio muito fraco, tá? O desafio de Epicuro é mais ou menos assim, né? Se Deus existe e o mal existe, basicamente isso, tá? Se Deus existe e o mal existe, então Deus não é todo poderoso, porque ele não pode destruir o mal. Ou se o mal existe e Deus existe, então Deus não é todo poderoso, porque ele não quer deter o mal, tá? Perceba que na primeira premissa ele ataca a onipotência de Deus, na segunda premissa ele ataca o amor de Deus, né? Se Deus existe e o mal existe, então Deus não é todo poderoso para deter o mal, tá? Se Deus existe e o mal existe, então Deus não é todo amoroso para deter o mal. Mas perceba, tá? Se Deus existe e o mal existe, e Deus não é todo poderoso para deter o mal, Deus existe e o ateísmo é falso, tá? Se Deus existe e o mal existe, e Deus não é todo amoroso porque ele não quer deter o mal, Deus existe e o ateísmo é falso. Você percebe? Então, mas sabemos que Deus é todo poderoso e todo amoroso, tá? Então, por que o mal existe, tá? Porque o mal existe, né? Aliás, o mal prova que Deus não existe, tá? É o primeiro questionamento que a gente está tratando aqui. Porque muitas pessoas acham que o mal de fato prova que Deus não existe, tá? É uma questão séria. Segunda pergunta: qual é o propósito do mal? Se o mal prova que Deus não existe, qual é o propósito do mal, tá? Isso é pro ateu mesmo. Se o mal prova que Deus não existe, então qual é o propósito do mal? É um questionamento sério, tá? E a terceira é: qual é a solução que Deus tem para o mal, tá? A gente sabe que Deus, ele por fim vai erradicar o mal vai cessar, tá? A gente sabe disso, tá bom? Então, esses três questionamentos aí é uma coisa que a gente deve levar em consideração, tá? Agora, antes de você abordar especificamente o problema do mal, tá? Antes de a gente abordar especificamente o problema do mal, tá bom? A gente deve observar a questão do... A gente deve observar a questão das provas da existência de Deus, tá? Será que o mal, a existência do mal no mundo, anularia todas as provas da existência de Deus, tá? Então você deve ter logo isso em mente. Falando com seu interlocutor, você deve jogar logo para ele, ó. Antes da gente abordar essa questão do mal, será que todas as provas da existência de Deus, tá, são suprimidas pela negação, tá? Que segundo você, o mal nega a existência de Deus? Será que todas as evidências a favor da existência de Deus prova que será que todas as evidências a favor da existência de Deus são suprimidas pela existência do mal, que segundo o crítico prova que Deus não existe? Você percebe? Então você deve jogar logo em cima dele todo esse grupo aí de... Você deve jogar logo em cima dele esse grupo de argumentos, tá? É o primeiro passo, antes de abordar especificamente o problema do mal em si, tá? Então, vamos dar uma olhada, por exemplo, nos argumentos a favor da existência de Deus, tá? Eu não vou daqui dar um panorama bem detalhado sobre os argumentos que vou passar agora, mas esses argumentos já foram temas contemplados, né? Em outros momentos aí, em outros materiais que eu já produzi, tá? A gente tem lá um site com 1.600 artigos, tá? O Bom Dia com Teologia. Eu já tive a oportunidade de escrever 3 livros, o primeiro publicado pela Berea, né? O Ateísmo, o segundo publicado pela FASA, chama-se A Existência de Deus e os Ateus, uma apologética com diálogo, onde eu ensino a debater, a dialogar com ateus e com críticos da fé cristã e adeptos de outras visões de mundo, tá? E o terceiro também pela FASA foi a visão do mundo ateísta, tá? Eu não escrevi os 1.600 artigos que estão lá no site, Bom Dia com Teologia, mas eu tive a oportunidade de escrever, eu acho que cerca de, não sei, não recordo agora, mas mais de 100 artigos,
traduzi quase 100 capítulos de livros, tá? Para ir mostrando ao pessoal os livros que existem em inglês e as editoras no Brasil estão dormindo, para não traduzir, publicar esses livros, tá? E eu já traduzi, eu acho que acho que uns 200 artigos, a internet tá lá no site. E outros sites que a gente vai catalogando, tá? E jogando lá. Digo outro site não, outros artigos que a gente vai catalogando, jogando lá. E outros artigos que outros colaboradores lá escrevem, lançam pra gente e a gente joga lá, tá no site, tá? Então temos um site lá com 1.600 artigos, o Bom Dia com Teologia, tá bom? Então, esses argumentos eles já foram detalhados, eles já foram apresentados de forma mais detalhada nesse material que eu já trabalho e tal, né? Que já é uma espécie de um puxadinho da minha vida já, né? De leitura, tá? Que é a questão da teologia reformada, a questão da teologia liberal, a questão do ateísmo e tal, e das visões de mundo que se contrapõem à fé cristã, tá? Então, eu não vou falar de forma detalhada sobre esses argumentos, eu vou dar uma pincelada aqui para você, uma conversa com o crítico da fé cristã e tal, você poder esboçar uma defesa e levar o diálogo adiante, tá? Porque o ateu, ele é tão confiante ele é tão confiante às vezes na falta de preparo e conhecimento nosso, né? Como cristãos, que ele acha que quando ele lança um questionamento, ele acha que esse questionamento é insuperável, tá? E ele acha que esse questionamento é um ponto de parada na conversa, tá? O camarada, ele lança o questionamento, o crente geralmente não está com as faculdades intelectuais e emocionais treinadas para tal, e desiste do debate e foge do debate. Então ele, eu venci, fiz uma pergunta, ele correu, eu venci, tá? E aí não, e aí que o questionamento seja um ponto de partida na conversa, tá? Então, mas eu vou listar aqui, de forma rápida, alguns argumentos rapidinhos aqui, né? E essas são algumas das evidências que fazem as pessoas reconhecer a existência de Deus, até mesmo independente da Bíblia, tá? Você sabia que você não precisa da Bíblia para provar que Deus existe? Tá? Seria uma petição de princípios, seria um argumento circular. Provar que Deus existe pela Bíblia, tá? Seria um argumento circular, uma petição de princípios. Você não precisa. E o pior é que a Bíblia ensina isso. Se você ler lá em Romanos, capítulo 1, tá? A Bíblia ensina isso. Que os homens devem reconhecer a existência de Deus unicamente pela criação, tá? Que é sempre quando eu estou dando aula eu vou explicar sobre a questão quando uma pessoa se depara com um cristão e diz que a ciência pode responder a todas as questões, tá? Isso é uma falácia moderna, isso é um argumento soberbo. Eu não desmereço a importância da ciência e o alcance, tudo que a ciência já conseguiu alcançar para nós, tá? Mas a ciência, ela tem limitações, a ciência em si não diz nada. A ciência, o cientista diz, e o cientista é cheio de pressuposições. E a principal pressuposição de um cientista é o naturalismo, é o materialismo dialético, é o naturalismo metodológico, tá? É o anti-sobrenaturalismo, a ideia que o sobrenatural não existe, tá bom? E você pode provar que Deus existe independente da Bíblia, você não precisa da Bíblia. Ainda mais se você for evangelizar alguém que não crê na Bíblia e você começar pela Bíblia, ele não vai querer aceitar. Então você usa a ciência, existem dois tipos de ciência. A ciência operativa ou empírica, que é exatamente quando a ciência vai observar o fenômeno. A ciência não tem a capacidade de prescrever o que aquele fenômeno vai fazer, ela tem a capacidade de escrever, tá? Então, ela é operativa, empírica, tá? E a ciência forense, ela observa, ela usa a lei de causa e efeito, tá? O universo é um grande efeito, então quem ou o que causou o universo, tá? O universo é a causa, é o efeito. Qual a causa do universo? É semelhante a uma pessoa que vem andando numa floresta, encontra um relógio lá no chão e diz assim, aí ele tem duas opções, esse relógio surgiu aqui pelas forças cegas da natureza, de forma aleatória, sem nenhum planejamento e sem nenhum relojoeiro, ou existe uma pessoa que construiu esse relógio ou ele aqui, tá? Qual é a inferência mais lógica dentro da ciência forense? Dentro da ciência forense, que é a ciência que investiga
os dados, tá? Os sinais que foram deixados, as pistas que foram deixadas. A inferência mais lógica é dizer que pressupor corretamente a existência de um relojoeiro, tá bom? Então, a gente pode provar que Deus existe de forma natural, independente da Bíblia, tá? A Bíblia é nossa fonte de autoridade, isso aí é ponto passivo, mas você conversando com um ateu, com um crítico que não crê na Bíblia, você pode começar utilizando a apologética clássica, vindo de fora, tá? Para dentro, de fora da Bíblia para dentro, tá? E esse tipo de argumento é o que nós chamamos de argumentos naturalistas, que está dentro do campo do estudo da teologia natural, que é muito utilizado na apologética clássica, tá? Então, quando eu estou dando aula, estou dando uma palestra, tá? Eu sempre, o tipo de apologética que eu ensino para as pessoas é essa apologética clássica, tá? E ela é evidencialista, tá bom? Ela utiliza muitos meios argumentativos da ciência, tá? Da arqueologia, tá bom? Da filologia, do estudo dos manuscritos antigos, tá certo? Da história, tá bom? Que andam paralelamente e confirmam em muitos aspectos o que a Bíblia menciona, tá? Então, o primeiro questionamento, o que é ou qual a explicação para o início do universo, tá bom? Esse é um questionamento sério. Qual a explicação para o início do universo, tá? Você se depara com um ateu, com um crítico da fé cristã ou da Bíblia, e você pergunta logo, os cinco maiores questionamentos da existência humana, né? Origem, de onde viemos, identidade, quem somos, propósito, porque estamos aqui, moralidade, como devemos viver e destino, para onde vamos, tá? Então, quais são os 5 maiores questionamentos da existência humana? Aí você joga logo para ele. Ele vai querer, na origem, ele vai querer fugir para a origem da vida. Ele sempre foge para a biologia. Calma, vamos começar na cosmologia, na astronomia, tá bom? Como surgiu o universo, né? Então, na criação do universo, se o universo foi criado, o próprio tempo, tá? O espaço e a matéria foram criados num passado finito, tá? Então, como surgiu o universo? Tá? Quem é a causa do universo ou o que é a causa do universo? É uma questão séria, tá? Eles vão ter que dar uma resposta ao problema. Segundo, a sintonia fina do universo, ou seja, um universo milimetricamente planejado para sustentar a vida, tá? O universo milimetricamente planejado para sustentar a vida é um dos melhores e maiores argumentos, assim como o argumento cosmológico Kalam, tá? O argumento cosmológico do início do universo. Quem disse isso foi o próprio ateu Christopher Hitchens, tá? Ele disse, olha, é um grande problema para um ateu o design na criação, como o universo é milimetricamente planejado, é um grande problema. Christopher Hitchens confessou isso. Você quer outra prova disso, tá? Foi a própria desconversão do maior ateu dos últimos 100 anos, tá? Do ateísmo, foi Anthony Flew. Anthony Flew, o maior ateu dos últimos 100 anos, abandonou o ateísmo e escreveu um livro, Um Ateu Garante que Deus Existe, as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada, tá? E ele abandonou o ateísmo. E qual foi o argumento? Se você já leu esse livro, eu já li. Esse livro foi publicado no Brasil, tá? Se você já leu esse livro, você vai ver que esse livro, ele mostra que o que fez ele abandonar o ateísmo, depois de ser o maior, escrever um dicionário, escrever um manifesto ateu, tá? Escrever um dicionário de filosofia e muitos outros livros, como o épico dele, A Presunção do Ateísmo e tal. E abandonar e revisar todos os livros que ele escreveu, tá? Um ato de muita coragem. E o argumento que fez com que ele abandonasse o ateísmo foi a sintonia fina do universo, o design, o projeto apressado do universo, tá? Então é um argumento muito forte. Eu estava assistindo uma palestra de Frank Turek, que escreveu o livro com Norman Geisler, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Frank Turek diz que quando o universo surge em um espaço menor do que a cabeça do alfinete, tá? Frank Turek diz nessa palestra,
Ele diz que os físicos atuais, os astrofísicos atuais, conseguiram medir a taxa de expansão do universo, tá? O universo está em expansão, o universo está se expandindo. Nos primeiros segundos, quando o universo foi criado e começou a se expandir, ele diz que aquela taxa de expansão, ele diz, segundo os físicos, ela foi precisa, tá? Ela foi precisa a uma taxa de 1, tá? A uma taxa de 10 elevado a 40, gente, tá? Então, não, a probabilidade daquela expansão ser exatamente perfeita para que depois se formassem estrelas, galáxias, a química, a biologia, o planeta, tá? Para que fosse possível ser criados os demais itens, os demais compostos do universo, tá? O carbono e tal. Para que fosse formado aquela expansão, ela foi planejada de uma forma tão perfeita e se expandiu de uma forma tão que se ela fosse mais rápida, não existiria estrelas, planetas, o nosso Sol não existiria química, não existiria biologia, não existiria nada. Então a probabilidade daquela expansão do universo ser exatamente naquela velocidade, tá? Ser exatamente naquela taxa específica ali, é de uma chance em 10 elevado a 40, tá? Que, por exemplo, ele explica lá, se você pegasse toda a América do Norte, tá? E cobrisse com moedas toda a América do Norte com moedas, tá? A uma altura do chão do planeta Terra até a Lua. E se você pegasse 1 milhão de América do Norte e cobrisse com moeda do chão até a Lua, e você pegasse uma moeda vermelha, jogasse no meio de todas essas moedas, vendasse os olhos de uma pessoa, essa pessoa saísse andando por essas moedas, pegasse uma moeda, teria que ser aquela moeda vermelha, tá? É um número incrível, tá? Então, o argumento da sintonia fina do universo é um argumento assim fantástico, tá? Muito forte, e eu recomendo as pessoas crescerem nesse tipo de argumento, que fez Christopher Hitchens reconhecer a força do argumento e fez o próprio Anthony Flew abandonar o ateísmo, tá? Assim como o argumento cosmológico Kalam, tá? A palavra Kalam significa teológico, o argumento cosmológico teológico é uma palavra árabe. E as premissas e a conclusão tudo que tem um início tem uma causa, o universo teve um início, portanto o universo tem uma causa. A primeira premissa é metafisicamente verdadeira, tá? É um axioma. A segunda premissa foi observada cientificamente, o universo teve uma causa, portanto, o universo, tudo que tem um início tem uma causa, tá? O universo teve um início, foi observado cientificamente, portanto, o universo tem uma causa, a verdade da conclusão segue, tá bom? A verdade da conclusão segue. Terceiro, a informação encontrada no DNA, gente, que parece ser de forma inequívoca, produto de inteligência, tá? A própria vida parece ser produto de inteligência. A consciência e o próprio livre-arbítrio, tá bom? As habilidades que temos de fazermos inferências lógicas, de fazermos escolhas de forma consciente, só podem ser explicadas, só faz sentido por meio da existência de Deus, gente. Pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus e por causa dessa imagem e semelhança de Deus, somos portadores dos atributos comunicáveis de Deus, tá bom? Que por Deus ser uma pessoa, criou os seres humanos com esses atributos pessoais, a saber, intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade, tá? E a crença ateísta de que somos apenas moléculas em movimento não explica o fenômeno de que temos consciência e livre-arbítrio, tá? Como é que uma pessoa vem dizer que como é que você vem dizer, por exemplo, Leonardo, depois você assiste o vídeo de novo aí, eu vou deixar salvo, tá? Aí você pega as informações aí, tá bom? Como é que você vem, inclusive tem um debate entre Anthony Flew e William Lane Craig, que aconteceu em Wisconsin em 1998, 10 anos antes dele abandonar o ateísmo, né? 10 anos antes de Anthony Flew, ele debateu com William Lane Craig sobre a questão Deus existe, tá bom? E
Eu traduzi esse debate e está disponível no YouTube, tá? Se vocês quiserem depois me peça lá me peça lá no WhatsApp, eu mando para vocês o link do debate completo, tá? Então, como é que uma pessoa pode dizer, tá? Que como é que uma pessoa pode dizer, tá? Que nós somos máquinas moleculares que dançamos conforme a dança do DNA, tá? O que é que ele está dizendo com isso? Que a nossa consciência e livre-arbítrio são ilusões, gente. São ilusões, tá? Não faz sentido. Então, se somos apenas uma máquina molecular, apenas robôs, nós não teremos condições de termos consciência e livre-arbítrio genuínos. Nesta condição estritamente naturalista, os seres humanos não podem ter livre-arbítrio, tá? Se somos uma máquina molecular, não podemos ter livre-arbítrio. Essas características são melhor explicadas pela inteligência e pela existência de um Criador inteligente, pessoal. Alguém como Deus da Bíblia. A própria característica da razão, de termos a capacidade de raciocinar, de fazer inferências, é melhor explicada pela existência de Deus. As próprias leis da natureza são evidência da existência de Deus, pois as leis não existem por si mesmas e nem surgem de forma aleatória. Tá? As leis têm que ser produto de um legislador. Tá? Não existe lei sem um legislador. Tem que ter um legislador. Já percebeu que as leis da natureza são bem precisas e consistentes? Tá? Elas são bem precisas e consistentes. Tudo que as leis da natureza governam, ou seja, as coisas físicas, passam por mudanças, mas as próprias leis da natureza não mudam. Tá? Se essas leis fossem modificadas, ainda que milimetricamente, se elas fossem diferentes, não existiria vida na Terra, gente. Elas foram projetadas exatamente para regular a vida na Terra. A questão das leis da natureza parece ser produto de design inteligente também. Tá? A moralidade objetiva, de fato, torturar bebês por diversão em qualquer cultura é errado. Assim como assassinar pessoas como no Holocausto é errado. Isso pressupõe um padrão de certo e errado. E se Deus não existe, não existe um padrão de certo e errado. E se não existe um padrão de certo e errado, tudo não passa apenas da opinião de pessoas, gente. Percebe? Opiniões que se divergem, por exemplo, alguém que acha natural matar 6 milhões de judeus no Holocausto e alguém que acha que isso é errado, tá? Outro argumento forte é o argumento acerca das profecias do Antigo Testamento e as evidências da ressurreição de Jesus. Evidências históricas levadas adiante por testemunhos oculares. Pessoas que sofreram perseguição, tortura, espólio dos bens, banimento, a morte pelo que defendiam. Todas são evidências boas e positivas em todos os campos de investigação, gente. E apontam para a existência de Deus. E qual é, segundo os ateus, o grande argumento contra a existência de Deus? O problema do mal, tá? Esta questão a gente vai abordar mais detalhadamente nos próximos encontros que eu vou marcando com vocês aqui, vou avisando lá, tá bom? E vou marcando para vocês aqui. E a gente termina com uma pergunta aqui: o mal realmente prova que Deus não existe? Tá? Eu vou provar, eu vou apresentar um argumento, eu vou apresentar argumentos e mostrar, na verdade, que o mal prova que Deus existe, tá bom? O mal prova que Deus existe, é o contrário. O mal prova que Deus existe, tá bom? Gente, então, pessoal, por exemplo, a questão do surgimento do universo, tá? Acerca das características, utilizando o argumento cosmológico Kalam, tá? Que diz o seguinte: tudo que tem um início tem uma causa, o universo teve um início, portanto o universo tem uma causa. A primeira premissa é metafisicamente verdadeira, a segunda premissa foi confirmada cientificamente, observada, tá? A conclusão segue. Eu estava apresentando um trabalho na universidade, no curso de filosofia, no livro A Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, e cheio de kantianos, eles sabiam que eu era cristão e tal, e o trecho que eu peguei da Crítica da Razão Pura dizia exatamente que o universo não precisava ter um início, tá? E o professor lá, um dos maiores kantianos do Brasil, ele inclusive foi morar na França, a tese de doutorado dele, né? Foi campeã em um concurso de tese de doutorado e ficou em primeiro lugar, sobre Kant, tá? E os alunos lá, eu disse: olha, eu acho que Kant errou aqui, ele tá errado aqui. E os kantianos levantaram e ficaram querendo botar na parede e tal.
E eu olhei, simplesmente olhei pro professor, não vou discutir com esse pessoal, vou perder meu tempo com esse pessoal, nada. Simplesmente eu olhei pro professor, professor, já foi observado que o universo está em expansão, tá? Se o universo está em expansão, a explicação clara, a inferência clara, é que o universo teve um início. Porque o universo não pode estar em expansão, o universo não pode estar em expansão durante toda a eternidade. E Albert Einstein, quando observou lá no Observatório Monte Wilson as estrelas se afastando uma das outras rapidamente, ele gritou aquela famosa frase: eu não quero saber os detalhes, eu quero saber como foi que Deus criou o universo, tá? E estava provado que o universo teve um início, tá? E qual é a causa do universo, né? Não, estava provado. E aí eu disse: e aí, professor? Disse: não, você está certo nesse aspecto aí, Kant está errado. Pronto, acabou. Se eles ficaram por ali, se aquietaram, e eu continuo apressando meu trabalho, tá? Então, tudo que tem um início tem uma causa, o universo teve um início, portanto o universo tem uma causa, tá? Primeira premissa, metafisicamente verdadeira. A segunda premissa, observada cientificamente. A conclusão segue, tá? A conclusão segue. Então, quais são as características de quem trouxe o universo à existência, tá? Se antes do universo, da criação do universo, do surgimento do universo, não tinha nem o tempo, nem o espaço, nem a matéria, esse ser que trouxe o universo à existência, ele tem que ser espírito, porque ele criou a matéria. Ele não pode ser material, tá? Ele não pode ter sido material, porque a matéria não existe, não existia. Ele tem que ser espírito, tá? Veja, acompanha o raciocínio. Ele tem que ser espírito. Se o tempo não existia e ele criou o tempo, ele tem que ser eterno. Ele tem que estar fora do tempo. Se o espaço não existia, ele criou o espaço, ele tem que estar fora do espaço. Ele tem que ser extremamente poderoso. Uma linguagem que a gente poderia usar assim: todo poderoso. Porque ele criou o universo do nada, ele, pelo poder da sua palavra. Ele não trouxe o universo, não criou o universo de uma matéria pré-existente. Ele criou o universo do nada, tá? Ele tem que ser extremamente poderoso, tipo todo poderoso. Ele tem que ser extremamente inteligente, porque o universo é milimetricamente planejado para sustentar a vida, tá? Milimetricamente planejado para sustentar a vida, tá bom? Ele tem que ser extremamente inteligente. Ele tem que ser pessoal, porque ele escolheu criar, tá? Ele escolheu criar. E ele criou seres à sua imagem e semelhança, tá? Ele escolheu criar e criou seres à sua imagem e semelhança, tá bom? Cujos atributos são intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade, tá? E ele é extremamente inteligente, pessoal, e ele é livre. Ele não precisava criar. Ele tem que ter liberdade, livre-arbítrio. Ele não precisava criar. E essas são características de uma pessoa. E essas são características do Deus da Bíblia, tá? Do Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia menciona que é o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, e é aquele que cuida de nós. Tá bom, gente? Então, nas próximas lives que eu vou anunciando assim de supetão, vou jogar lá no WhatsApp e digo: olha, a gente vai entrar em alguns minutos. E a gente vai continuando aqui acerca do problema do mal. E eu pretendo provar para vocês que o mal não prova que Deus não existe, tá? Muito pelo contrário. O mal é uma prova da existência de Deus, tá? Quem chegou a essa conclusão? Se você já leu o livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, você vai ver lá que C.S. Lewis, quando era ateu, ele descobriu que Deus existia exatamente pelo problema do mal, quando ele estava lá lutando a Primeira Guerra Mundial, tá? Ele, como ateu, ele chegou à conclusão que Deus existe exatamente por causa do problema do mal, tá? Deixei um spoilerzinho aí e a gente vai nas próximas lives conversando sobre o restante do assunto, tá bom? Então, Deus abençoe. Vou tentar interagir aqui com os comentários aqui rapidamente, tá? Rapidamente, vou tentar interagir aqui com os detalhes, com os comentários. Eu acho que começou aqui. Samuel colocou fone de ouvido, deu tudo certo lá para ele. Meu amigo Rafael Félix, grande mestre, que é isso? Somos amigos e irmãos em Cristo.
Deixa eu ver aqui. Rafael comentou: existe uma grande dificuldade dos neo-ateus em explicar não somente a origem ou os caminhos da evolução dos macros, mas como dos micros, tá? Eu acho que ele quis dizer aqui sobre a questão da macroevolução e da microevolução, tá? Os ateus ele usam a microevolução, que é algo natural, a adaptação dos seres vivos no ambiente, como prova da macroevolução, mas a macroevolução, a ideia de que uma espécie se transforma em outra, jamais foi provada ou observada, tá bom? Presbítero Carlos Silva disse a lei da termodinâmica, concordo plenamente. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Osiel entrou aqui, professor, Pai do Senhor, abraço meu irmão. Presbítero Carlos Silva disse, não, isso não é verdade, acho que ele está falando do problema do mal lá, do desafio de Epicuro, né? E eu já expliquei que não tem como ser verdade, na verdade termina sendo uma armadilha para eles. Rejaneiro, Pai do Senhor, amém. Deixa eu ver se mais alguém comentou aqui. O ateu acredita na existência do mal, mas não acredita na existência de Deus. Jaqueline Rogério comentou, só que tem um problema. Para o ateísmo em si não existe mal nem bem, não existe nada disso, tá? E eu pretendo explicar nos próximos encontros nossos aqui, tá? Jaqueline Rogério disse, até porque, professor, a Bíblia não tem preocupação de provar a existência de Deus, ela simplesmente a Bíblia não tem a preocupação de provar a existência de Deus, porque na verdade a existência de Deus é um axioma, tá? É um axioma, tá? A pessoa que nega a existência de Deus, ela está muito eivada de soberba intelectual, tá? Leonardo Fernando, muito bom esse livro, o professor li 2 vezes. Deve ser o livro do Antônio Flio, né? Um ateu garante que Deus existe, as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. Leonardo Fernando, depois se puder dar uma pista, pronto, o senhor assiste de novo aqui e eu vou deixar o vídeo salvo, tá? Danilo Vieira, irmão Alcio, se puder explique o argumento ontológico, por favor, o argumento ontológico de Anselmo e o argumento ontológico de a formulação de Malcolm. A gente pode também trabalhar em outro momento. Agora, nesse curso que eu estou elaborando, vai ter uma aula só sobre o argumento ontológico, tá? Só sobre o argumento ontológico, tá? As forças e as críticas desse argumento, tá bom? A irmã Ruth Educar escreveu, muito obrigado, professor, agradecendo pela live, Deus abençoe aí por participar, tá bom? E por fim, entrou aqui o irmão Sonivaldo Vanderlei, Deus abençoe aí. Meus irmãos, Deus abençoe a todos aí pela audiência nessa live aí. Vou deixar o vídeo salvo, quem quiser depois pode assistir, compartilhar, comentar, criticar, colocar aí nos comentários onde foi que eu errei, a gente vai dialogar aqui, sem problema nenhum, a gente vai interagir e vamos aprender juntos, tá bom? Vou jogar o vídeo lá nas listas de transmissão do Bom Dia com Teologia e a gente vai aprender junto, a gente vai continuar aprendendo junto. Vamos continuar aí trabalhando no decorrer desse período aí. Vou gravar de supetão assim também, vou marcar de supetão assim também na lista de transmissão do Bom Dia. Outra live rapidinha sobre a existência do mal e a questão da existência de Deus, tá? E vou provar, tá? Vou provar que o mal não é incompatível com a existência de Deus. Muito pelo contrário, o mal prova que Deus existe. Eu vou provar, vou dar esse argumento para vocês, de graça. Amém, meus irmãos? O Alson Salles falando aqui. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, tá bom? Já dei uma pincelada dos 3 problemas, as 3 principais questões. Dei uma dica de como abordar e dialogar e por onde começar, mostrando que as provas da existência de Deus são tão abundantes que o problema do mal não suprime, tá? As provas da existência de Deus, tá? Não suprimem, tá bom? E depois a gente vai abordar especificamente as 3 perguntas de forma clara, né? O mal prova que Deus não existe. Se o mal existe a propósito, tá? Existe um propósito de Deus para o mal e por fim, como Deus vai fazer cessar o mal, tá? Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estou deixando o vídeo salvo aí. Vou deixar o vídeo salvo e vou compartilhar o vídeo nas listas de transmissão, o link nas listas de transmissão do Bom Dia com Teologia, tá bom? Deus abençoe, obrigado aí pela companhia e pela audiência aí, a gente juntos aqui conversando e aprendendo junto, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Não esqueça, aquele que nega um conjunto específico de crenças
é na verdade um crente em um outro conjunto específico de crenças. Não existe uma terceira posição, tá bom? Deus abençoe.